Olá, muito boa noite. Já é dia 4 de dezembro de 2019. Continua chovendo. Dezembro não, de novembro. Sabe o que é? Eu tô chocada com as mudanças no IPVA e no IPTU. Então eu confesso a vocês que eu já não conto mais o tempo direito, que eu não sei se vai dar para fazer o que tem que fazer. Sábado foi o maior sucesso, os melhores momentos do Atualidades Pampa, uma audiência incrível, incrível. As pessoas depois da noite comentavam, no domingo também comentavam. O nosso programa está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre acontece, com as notícias que marcaram o dia, o fim de semana e que vão marcar os próximos dias de nossas vidas. Vitorino. Mas o IPTU do Aeroporto Salgado Filho agora vai ser cobrado. E adivinha quem vai pagar? STF retoma a votação nesta quarta-feira sobre prisão em segunda instância. Roberto Carlos, o rei da música popular brasileira, vai lançar um filme sobre a sua vida. Eu vou contar um trechinho de como vai ser esse filme, onde será locado também o filme sobre a vida do Roberto Carlos. Com os juros baixos, quais são as melhores opções para quem tem um dinheirinho guardado? E afinal, quem é a dona do óleo? Petroleira grega diz que não é dela. Ética ou exagero? McDonald's demite presidente por namoro com funcionária. Decisão da Fórmula 1 no Circuito das Américas, no Texas, nos Estados Unidos, com muita emoção. Prepare o seu bolso. O presente de Natal do governador Eduardo Leite é uma grande sacanagem. O novo calendário do IPVA. Nossa, mãe do céu, mas eu vou aliviar um pouco. Vou aliviar um pouco até a Carla dar essa notícia, falar sobre indigesta, olha. Indigesta, completamente indigesta essa notícia. Eu quero falar sobre algo que eu ouvi na rádio, enquanto eu estava vindo hoje para o programa, que me tocou bastante e que eu achei de uma dignidade incrível. Foi o depoimento, a entrevista, o desabafo do goleiro do Internacional, Marcelo Lomba. Ele veio a público, pediu desculpas aos seus companheiros, fez a sua meia-culpa, explicou o que ele efetivamente tentava fazer e que na foto, ou no total do gesto, ficou muito ruim. Parece que ele estava entrando com os dois pés num colega, enfim. Ele muito abalado, muito chateado, pediu desculpas à torcida do Internacional e humildemente pediu desculpas a todos os seus companheiros. Ele disse, errei, mesmo que a minha intenção não fosse aquela, foi o que pareceu. Eu estou muito envergonhado, eu estou muito triste, prejudiquei os meus colegas, prejudiquei o meu time. Isto nunca tinha acontecido na minha vida, eu não consigo dormir, eu estou me sentindo muito mal, mas tudo com uma delicadeza e com um desprovido de qualquer vaidade, de qualquer coisa, e aproveitou no final para dizer que não tem crise entre os jogadores, no Internacional, enfim, mas não é isso. Eu fiquei chocada, fiquei emocionada com o discurso do papai, com a explicação dele. E acho que, além de ser um bom goleiro, eu gostaria de ter esse goleiro do meu time, ele é uma boa pessoa. Está sendo achincalhado porque o que importa são as imagens. Mas a intenção dele não era essa. Eu acredito que a intenção dele não era essa, efetivamente. Dona Magda, na realidade, ele teve um pânico emocional, uma pane emocional e fez uma jogada com uma força desproporcional que não levaria ao gol. Tudo bem, eu concordo que ele teve uma atitude extremamente magnânima, ele foi muito legal, mas o Internacional saiu muito prejudicado com isso aí. É que a gente tem o resultado, para quem não acompanhou os jogos do final de semana. Domingo foi uma data muito importante, tivemos Grenal, clássico que ocorreu na Arena, com vitória tricolor 2-0 para o Clube Gaúcho, gols de Jeromel e, se eu não me engano, Luciano foi o segundo gol? Luciano. E a gente fala que foi um clássico de emoções fortes, a gente sempre leva em consideração que o emocional, que é 100% de um jogador, quando é Grenal fica 150%. Todo mundo fica nervoso, ansioso, principalmente estando fora de casa. Os jogadores do Internacional não se encontraram dentro de campo. O Zé Ricardo, que é conhecido como técnico tampão,
porque ele veio apenas para cumprir os últimos 14 jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional eliminado de todas as competições, o Grêmio eliminado da Taça Libertadores da América depois de um 5-0, era o Grenal. Quem venceu vai ficar com crédito até o final do ano, e foi justamente o que o Lomba pediu. Crédito porque ele disse que tem um carinho da torcida, não queria fazer isso e espera que tudo dê certo e que o Internacional melhore até o final do ano. Dona Magda, eu quero dar um depoimento que esse rapaz, ele é um que está em ascensão na carreira. Vem numa temporada no Internacional espetacular, merecendo uma convocação até para a seleção brasileira, e errou. Eu acho que quem não errou atira a primeira pedra. Ele tem um histórico diferente do fato que ele fez ali. É um fato isolado e com certeza a carreira dele segue com brilhantismo, e ele titular do Internacional porque um erro, vou dizer, ele pagou pelo erro, está suspenso. Vai pagar porque vai pagar, ser lógico, punido. mas segue uma carreira. O problema são aqueles que acontecem toda semana, né? Aí não pode, o que não é o caso dele. Quem está com crédito maravilhoso é Bruna Marquezine, que está completamente diferente. Se não tivesse uma legenda aqui eu estou lendo o osul.com.br, eu não reconheceria a Bruna Marquezine. Ela está com a fisionomia dela toda modificada, mas para melhor. Pois ela, que já é dona de uma mansão em um condomínio na Barra da Tijuca, acaba de comprar uma mansão de $850 mil nos Estados Unidos. Ou seja, vocês acham que ela está preocupada com diz-que a Bruna é isso, que a Bruna é aquilo, que o Neymar... Ó, passando batido. osul.com.br, você acessa, baixa o aplicativo na sua plataforma e tem estas e tantas outras notícias de grátis. Agora vamos à notícia da Carla, que eu não queria ouvir. Como a Bruna, existem poucas aqui que vão pagar à vista. Que vão pagar à vista, inclusive. Porque assim, ó, a situação dos gaúchos é bem diferente. Cerca de 3 milhões de contribuintes vão ter que pagar o IPVA, aquele IPVA que tinha parcelamento, que podia pagar dependendo da placa até abril, vão ter que pagar em janeiro, e não vai ter desconto e não vai ter parcelamento. Isso foi apresentado hoje pelo governo gaúcho, e o calendário que se faz é segundo a placa, então começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 30 de janeiro. Então, aqueles com o final da placa número 1 vão ter que pagar no dia 6/1/2020. Aqueles com a placa número 2, final placa 2, no dia 8/1/2020. Aqueles com a placa com final número 3, no dia 10/1/2020. Aqueles com a placa com o final 4, 14/1/2020, consecutivamente até o dia 30/1/2020. Aí a gente apresenta para vocês, ó, no dia 16/1/2020, aqueles que a placa acaba com 5, 20/1/2020, a placa acaba com 6, 22/1/2020, a placa acaba com 7, 24/1/2020, a placa acaba com 8, 28/1/2020, a placa termina com 9 e 30/1/2020, a placa termina com 0. Agora, Magda... Eu já botei aqui para não me esquecer, ó, 10 de janeiro, a minha é 10. É, sempre janeiro, todas janeiro. Saco. Agora, aquelas pessoas que guardam um dinheirinho, assim, janeiro já é um mês difícil. Tem que pagar... Aqueles porto-alegrenses, então, que vão ter o IPTU aumentado e tudo mais, ainda tem que, então, arcar com a questão do IPVA já de largada. Então, quer dizer, quem pagou em abril de 2019 não vai nem vencer um ano, vai ter que já pagar em janeiro de 2020. Então, o calendário que é para ser de 12 meses, né? A gente paga para ter o licenciamento durante 12 meses, vai ter um adiantamento. É um mês difícil, é um mês que vem logo em seguida do Natal, e a gente sabe muito bem que os próprios comerciantes já estão reclamando, porque sabem que vai sobrar para os comerciantes. Sem dúvida. E tem muita gente dizendo que vai ser um tiro no pé, porque tem muita gente que não vai ter dinheiro para pagar tudo. Não tem como pagar tudo. O presidente, é muito tributo, é muita coisa para pagar em janeiro. O presidente do Sind Lojas, Paulo Cruz, representando os comerciantes, né? Ele fez um depoimento hoje que eles estão se sentindo, inclusive, um pouco traídos, né?
porque o governador podia, não que eles, né, pedir para eles para fazer, mas pelo menos conversar com eles. Há um tempo atrás, eles agora compraram com uma expectativa de que vão vender melhor agora, nesse final do ano, e isso é um balde d'água na fervura, né? Mesma coisa os deputados do Também. MDB, do PP, disseram exatamente isso. Como que o governador coloca um calendário desse sem, pelo menos, procurar parlamentares, comerciantes e tudo para conversar a respeito desse assunto? Ficou muito ruim. Então, é indigesta, realmente, essa notícia. A questão do não pagamento, eu vou até um pouco além, né? O que a gente vai ter aí é a tal da curva de Laffer, né? Que o Estado até precisa arrecadar e, obviamente, que ele vai taxar determinadas coisas e vai tentando até o momento em que essa taxação se torna tão absurda e insuportável que o cidadão abre mão daquele serviço prestado e, por mais que você aumente a taxa, a sua arrecadação vai cair. Desde que eu estava nos microfones da Rádio Pampa, não é só a questão das pessoas não terem dinheiro para pagar. Eu recebi sistematicamente, desde aquela baixaria de já trazer para abril, porque aquilo já é uma baixaria, né? Você tem a placa do seu carro, você organiza o seu orçamento para, de acordo, se é 8, era agosto, se é 7, era julho, né? Aí você já trouxe para abril, você já tem que mudar seu orçamento. Eu recebi muita mensagem de gente que dizia, eu tenho dinheiro e eu não vou pagar porque eu não quero. Primeiro porque eu não tenho retorno absoluto de nada do que esse imposto me tira. Né? Você já tem uns valores que são absurdos. Ali a Bruna Marquezine, ela nem precisa se preocupar com o IPVA, porque nos Estados Unidos o imposto do seu veículo, ele é de acordo com o peso do seu carro. Então, uma Dakota, por exemplo, você paga $90 de IPVA. Né? Então, além disso, ainda tem a roubalheira do imposto em si, que a gente pode depois até discutir aí a estrutura dele. E é um Estado que... como é que faz o servidor, por exemplo? Que tem o seu salário parcelado, ele tem que juntar o dinheiro para pagar o IPVA, para fazer caixa para o Estado, para pagar o seu salário. Ele vai ter que pegar um empréstimo, pagar juros e tudo mais, para fazer caixa para o Estado. Então, o Estado está resolvendo um problema dele através da contribuição da população que não tem o dinheiro para pagar. E o governador, diante dessa negativa toda e desse barulho todo que deu, ele entrou em contato com a Assembleia e já marcou uma reunião com os deputados às 8h30 da manhã de terça-feira. Aliás, o Dimitri, concordando exatamente com o que o Marconi dizia, fala: boa noite, bancada. O Dudu Milk, como ele se refere ao nosso governador, acha mesmo que pagando parcelado vai receber à vista. Ele é lá de Pelotas, contribui dizendo que também não foi uma boa gestão lá pelos lados de Pelotas e agora vai quebrar o Estado de vez. É a opinião do Dimitri Bonou. E a todo cidadão que me enviou mensagem lá desde o tempo da Rádio Pampa, garantindo que não pagaria porque não quer, porque acha um desaforo, tem aqui o meu aplauso. Eu só posso concordar. Tá, mas... Só posso Eu só concordar. queria saber Mas como é que é Santa Catarina, o estado termômetro do Brasil que deu certo. Como é que é o IPVA lá? Placa 8 vence diz que o agosto. IPVA é mais barato que aqui. Não. Tudo é mais barato. 40% mais barato. E paga no pedal. Vai ser uma correria. Os municípios limítrofes com Santa Catarina, todo mundo vai emplacar lá. Mas é por isso que o os Passo de Torres vai pular de 8, 10 mil veículos para mais de 100 mil. E ali do lado? Porque moradores de Torres, Arroz do Sal, todo mundo vai passar a placa por para lá. isso que os separatistas aqui querem separar, mas querem Santa Catarina junto. Não são bobos de Por certo. que Santa Catarina tudo é legal e aqui tudo é assim? Já tem uma explicação, Chicão, mas não adianta. Os nossos gestores são uma porcaria. Não, mas não é só isso. O Gustavo Vitorino pode te explicar um pouco Gustavo, melhor. IPVA é mais barato, IPTU, tudo Chicão, é mais barato. assim, o que acontece? Aqui no Sul, nós tivemos, além de governadores medíocres, a grande maioria foi medíocre, porque o único que manteve o caixa em azul foi a governadora Ieda Cruz. Todos os demais geriram em vermelho, indo no bolso do cidadão. Então, todo mundo avançava um pouquinho no bolso do cidadão. Aos pouquinhos ia avançando. Nós tivemos, nisso aí, a irresponsabilidade da Assembleia Legislativa, que meia dúzia de babaca iam lá para a galeria gritar, com uma faixinha, eles aprovavam tudo, pensando na próxima eleição. Então, nós tivemos gestores ruins, irresponsabilidades da Assembleia Legislativa ao longo do tempo, e o Judiciário agindo daquele jeitinho. Olha, se o meu está garantido, não estou aí, vocês que se explodam. Resultado, o próprio Tribunal de Contas aprovou as contas do governador Tasso Genro com louvor. O cidadão pegou mais de 4 bilhões em depósitos judiciais, que nós pagamos uma fortuna em juros todo mês.
e o Tribunal de Contas aprovou com louvor. Então, assim, ao longo do tempo, nós fomos num processo de destruição lento que foi avançando no bolso do cidadão, que se tornou insuportável. Quer ver uma coisa? A Carla acabou de relatar um negócio aqui, mas é pior. É pior. Vou explicar por quê. O IPVA vai ter como base o IPVA do ano passado. Não pode. A base do IPVA é a tabela FIPE, os 3%. O veículo 2015, em outubro do ano passado, tinha um valor. Esse ano tem outro valor, menor. Portanto, o imposto tem que ser menor. E mesmo considerando o aumento da unidade de referência na virada de dezembro para janeiro, esse imposto ainda ficaria menor, porque a depreciação de veículos é, em média, de 6 a 6,2% ao ano. Então, mesmo que você pague em janeiro, o seu IPVA tem que ser menor. Agora vou avançar. Recebi várias ligações agora tarde de amigos, pessoal ligado à área de transportes e alguns que a Magda inclusive conhece, porque são amigos pessoais. O sujeito tem 140 caminhões. Como é que eu vou fazer para pagar tudo em janeiro? Como é que eu vou pagar o IPVA de 140 caminhões em janeiro? Sem planejar, né? Porque já teve uma sacanagem, de governos anteriores, como o Marconi falou, que trouxe de outubro para abril. Já foi uma vigarice. Quando eu uso a expressão vigarista, não é desonestidade, tá, gente? É, digamos assim, uma exaltação a um exagero que foi cometido contra a cidadania. Então, já foi... Não, porque teve gente que mandou e-mail para cá, mandou e-mail para a direção, dizendo que era vigarista, não sei o quê. Então, eu vou traduzir vigarista para vocês, pelo menos no meu linguajar. Então, assim, quando trouxeram de outubro para abril, reduziram em 60% o fracionamento. Então, o sujeito pagava o final 1, 2, 3 em janeiro, 4, 5, 6 de fevereiro, 6, 7, e assim por diante. Agora, trazendo tudo para janeiro, as grandes empresas vão ter muitas dificuldades, porque vão ter que pagar tudo em janeiro, ou vão fazer aquilo que o governo quer. E aí está outra vigarice. Querem que o cidadão pague com multa, porque é mais 10%. Óbvio. O sujeito vai ter que fracionar. O sujeito tem 200 caminhões, ele vai ter que fracionar. E antes que algum babaca diga que quem tem 200 caminhões é rico. Não, não é rico, não. É trabalhador. É empresa que gera imposto, gera tributo, gera emprego. Então, vamos lá. O cidadão vai ter que adiantar um dinheiro que vai comprometer a empresa. Se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar com multa. E aí está outra jogada do governo. A atualização mais a multa. E o cidadão que organiza... E não para por aí, não para por aí. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Cada vez está pior. O valor da tabela FIPE, ele tem a depreciação natural e o imposto é sobre o valor da tabela FIPE. O governo está ignorando isso. Então, assim, foi citado aqui o funcionário público. Pô, o cara vai receber o mês de janeiro em fevereiro fracionado. E ele vai ter que pagar. Aí alguém vai dizer, mas o fulano... Não. Tem professora que ganha R$2.000, R$2.500 por mês e tem que ir lá na vila, lá com o carrinho dela, um carrinho de 10, 12, 15 anos de uso, com a gasolina contadinha. Essa professora está sujeita a uma barbaridade que o governo do Rio Grande do Sul também deu em fazer, junto com as forças de segurança, que é, o veículo está com o IPVA atrasado, recolhe, prende. Só vai sair quando pagar o IPVA, a multa, o não sei o quê, o guincho, a mãe, do badanho, o diabo carrega. Pô, isso é sacanagem, gente. Deixa eu dizer uma... Tem um negócio aí pra Santa Catarina. O cidadão ainda tem que se organizar, porque, meu camarada, tu vai encontrar blitz até na saída da esse que é o problema. Não é assim que tu vai contar com a sorte, não. Arrecadar, não pagou, vai ter uma blitz em cada esquina. Marconi, anota para arrecadar, em final de fevereiro, março, eu já estou com um blitz prendendo o carro. E vai acontecer nisso aí a mesma coisa que acontece nos imóveis aqui no Rio Grande do Sul e de resto em grande parte do Brasil, mais de um terço dos imóveis vão estar irregular. O cidadão de bem, trabalhador, que paga os seus impostos, com a carteirinha assinada, coisa e tal, vai estar andando com o carro dele com medo de que a polícia prenda o carro dele. Deixa eu dizer a vocês uma coisa, tá? Deixa eu dar voz aqui para os nossos telespectadores. São muitos, todos os nossos telespectadores, que mandaram um e-mail, mas todos, sem exceção,
tratam da mesma coisa. Dizem das coisas mais absurdas do mundo. Tenho a solução para o IPVA de vocês não sair tão caro. Simples, transfiram seus carros para Santa Catarina, noiva do balneário Gaivota em Santa Catarina. E assim tantos outros. Manda o endereço, noiva. Eu preciso do seu endereço. O Pércio, o Rafael Neto. E outra coisa que as pessoas dizem é que lá em Santa Catarina não é assim porque nunca foi governado pelo PT. E já dizem que aqui é outra coisa. E o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto, que mandou diversas vezes o mesmo e-mail, eu não posso ler nem a metade do que o senhor escreveu. O senhor não me leva a mal. Imagino que ele está dizendo. Exatamente. O mais simples que ele diz é que está na hora de provar que gaúcho tem braço forte. Antecipar IPVA para janeiro com fim do parcelamento é uma afronta inaceitável que mostra que chegou o momento dos gaúchos irem para as ruas. Antecipar para janeiro e novembro é uma canalice, o impacto que isso irá causar na economia. E assim ele vai. Alô, caminhoneiros, alô, taxistas, alô, Ubers, motoboys, cidadãos comuns. Ele está fazendo um chamamento aqui. Ernie Klasman, Adalberto Santos, Jorge Vanderlei, Rafael, Geraldo Lima, todos mandaram e-mails bem parecidos. Aqui no facebook.com/atualidadespampa, a Tati Barbosa diz: melhor mesmo é nem ter carro, como já recomendou o Chicão Topolino tantas vezes. A Rosane, boa noite. PVA só piora a situação. Cadê a luz no fim do túnel? Já no @atualidades.pampa, no Instagram, a Rô Azevedo. Bem-vindo novembro com notícias duras. Mas vamos que vamos. A Chave confirmou tudo que nós estamos dizendo aqui. Exatamente. Aqui a gente tem um monitor, não, uma máquina? Não, como é que chama? Uma CPU? Uma CPU suicida. Ela se atirou no chão, eu não toquei nela, mas continua tudo funcionando. Falou em PVA, ela pensou em não, a CPU já achou que não vai pagar o dela. Ó. Deixa que ela está bem encostadinha. Dona Magda, sobre a matéria eu não tenho nada a acrescentar e não tenho nada a dizer sobre todos os queixumes recebidos aí por todas as vias para o nosso programa. Eu só quero alertar que as pessoas fiquem precavidas, porque hoje a máquina, a pistola, ela, ao direcionar para a tua placa, ela já recebe o aviso que tu estás com IPVA vencido. Este é o alerta que a gente tem que dar uma contribuição, porque hoje o guincho, mais a multa, mais a diária do guincho. Se ainda é na estrada, o guincho vai ser mais caro ainda, se está especialmente fazendo uma viagem, né? Então, que as pessoas, por mais triste que seja, se optarem por continuar com o carro, com as dificuldades, sopese, porque é muito difícil hoje escapar da fiscalização. Eu acho. A gente acha que, tem blitz aqui, vou desviar. Não, hoje a pistola te pega. Longe. O carro está andando atrás de ti. Se ele só faz assim, tu tá andando na frente, ele vê, manda tu parar e tu. Mas no meio de tudo isso, eu preciso fazer assim, mostrar um oásis para vocês no meio de todo esse caos e que cabe no seu bolso. Uma dica muito especial para a decoração de sua casa ou para presentear com produtos diferenciados. Conheça a SAAF, decoração e presentes em Canoas. Vamos dar uma olhadinha nos produtos. Quadros pintados à mão, em vários tamanhos e com preços ótimos. Arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos. Uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento. Uma grande linha em cerâmica decorativa, desde aquelas mais simples até as mais sofisticadas. E agora também tem aparadores em ferro. São diversos tamanhos, diversas cores. Na verdade, são mais de 10 mil itens de decoração e presentes ali, à pronta entrega. É ou não é maravilhoso? Maravilhoso, não é mesmo? E agora eu quero dizer para vocês aí, o Pulo do Gato está aberto agora aos domingos à tarde. É muito fácil de chegar na SAAF. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Bourbon de Canoas, e em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Vindo de Esteio, é só manter a direita antes do viaduto da Boqueirão. Pronto! Você já chegou na SAAF, é bem fácil. SAAF, decoração e presentes. Aproveite, tem que aproveitar os preços. Agora, só para pontuar, o governador prometeu que ia acabar com o parcelamento. Ele só não tinha dito qual. Só não tinha explicado qual parcelamento. Eu tenho uma versão, tá? Eu posso ser a velhinha de Taubaté também, vocês podem dizer que eu sou isso. Mas, enfim, eu acho que ele já atirou isso aí, assim, para negociar.
Acho que vai estender, não vai ser janeiro. Mas não se faz isso, acho que é vai imposto, ter mais. Magda. Não, eu também acho, Vitorino, mas é o que eu penso. Não se faz Mas isso que com imposto. A empresa que vai vir para um estado que muda regras dessa forma. Quer dizer, é uma falta de respeito. Qualquer empresário precisa ter um mínimo Isso é molequice. Isso é meu pensamento. Se comprovando. Eu até acho que a Magda tem razão. Mas essa é uma atitude moleque. Sim, não se faz assim, isso né? não é uma postura de um governador, isso é coisa de um mercador que está lidando com a gente como se a gente não, fosse... E na verdade, quem deu todas essas informações hoje foi o secretário, entendeu? Então, assim... Aquele que tu é lá do Rio de Janeiro, que é expôs o secretário, por isso que eu tenho uma coisa de velhinha de Taubaté, que eu acho que aí vamos conversar, vamos não sei o quê, vai dar assim uma remanejadinha. Errado, não estou achando que é bonito. É o meu sentimento. Agora, eles anunciaram também um novo refaz para aqueles empresários caloteiros, que é exatamente o que vai acontecer, como o Vitorino acabou dizendo, né? E o Rafa, aqui no youtube.com/TV Pampa, no nosso canal no YouTube, diz o seguinte: PVA à vista em cota única para cidadão, ICMS com desconto de 90% para empresário caloteiro. Viva as novas façanhas do leite. Essa é a notícia, 90% na verdade nas multas e impostos, sobre multa. Não é sobre toda a dívida, mas é exatamente isso. Eles anunciaram que as dívidas do ICMS dos empresários, as multas têm 90%, de 80% a 90%. Olha só que negócio legal de fazer. O sujeito deve uma grande ICMS, aí ele renegocia com desconto de 90%. A multa vai ficar em 10%. Renegocia, paga 3, 4 parcelas, depois não paga mais. Óbvio. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. E aquele que paga em dia, não vai mais pagar em dia. Passou por bobo. É o otário. Passou por bobo. Quer dizer, olha aqui, ó, eu vou dizer um negócio aqui. Eu sei que quem não quiser não concorda comigo, mas vou adiantar aqui. Nós estamos no mês de novembro. O seu Eduardo Leite, o que eu temia está acontecendo. Infelizmente, vai ser um mau governador. Mau governador. É aquele dissimulado. Faz carinho na esquerda, faz carinho na direita, faz carinho no empresário, faz carinho na Assembleia Legislativa, coisa e tal. E o cidadão aqui embaixo, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, desculpe, governador, eu pedi muito voto de confiança ao senhor, mas no 11º mês do seu mandato eu posso afirmar, até agora o senhor foi um governador, ou está sendo um governador ruim. Boa noite, diz o Alexandre Bittenbender. IPVA é uma coisa, foi antecipado. Licenciamento tinha final de placa e era sempre com vencimento após IPVA. Só pode recolher carro com licenciamento atrasado. É a mesma e não o IPVA. É a mesma pessoa que me encheu o saco da Rádio Pampa. Não é jeito de falar do telespectador. E é isso que me impressiona. Mas o cara é chato, eu já expliquei lá. É isso que me impressiona, sabe? A gente conseguir rebolar semanticamente em torno de algo que é uma facada nas nossas costas. Igual. Né? Aqui, ó, o licenciamento... Como você pode rebolar em torno... Não, mas veja bem, tá errado. Tá errado, era para ser como sempre foi. O governo não paga nem o salário em dia do cidadão. Acho e ainda que quer mudar vai pagar a regra. Um pouco. Tá, deixa eu explicar isso agora que olhando na postura do gaúcho. Tá, deixa, antes de tu explicar. Como é que é o nome do rapaz aí? Já vou te dizer. Não, se tu vai xingar ele, não vou te dar. Olha aqui, ó. Sabe o que diz o Fernando Pereira, seu Pereira? A culpa de todos os problemas do Rio Grande do Sul não era o Sartori? O Eduardo Leite foi eleito pela campanha em massa que os funcionários públicos estaduais fizeram contra o Sartori. Ele foi eleito até com o apoio do PT e outros partidos da esquerda. Porque aí fazer um ajuste de contas e resolver o problema do Estado. Tá aí o ajuste, diz ele. Agora paguem e da próxima vez aprendam a votar. Fernando Pereira. Onde é que eu assino? Ele disse que não reclame funcionários públicos. Eu assino, foram eles que elegeram eu assino embaixo desse rapaz, porque as corporações trituraram o Sartori. É verdade. Olha aqui, ó, o licenciamento é composto de 3 pagamentos distintos, 3 obrigações, não é pagamento, 3 obrigações, que é o imposto, o seguro obrigatório do veículo, que está na lei, as multas do veículo, as multas correntes e válidas do veículo e o imposto. Com esses 3 pagamentos, você recebe o licenciamento do veículo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o sujeito não paga o IPVA, ele não tem veículo licenciado. Então, foi o que o Marconi falou, é semântica. Alexandre Bittenbender. Eu adoro o nome. Seu Bitter bom aí. Não fala assim, ele tem um nome maravilhoso, Bittenbender.
É alemão, né? Te virou, Vitorino. Então, assim, pô, Só para tentar fazer uma diferenciação. Vamos lá. Que, em relação ao calendário do ano passado, nós tínhamos até abril para pagar o IPVA. Mas a data para fazer o licenciamento, ou seja, teria que ter completado essa tríade do Vitorino, aí era por final de placa. Então, tu poderias ter que licenciá-lo só em junho ou julho, dependendo do final de placa. Sim. E aí tu teria que estar com 3. E o IPVA tu poderia ter pago na data para não ter a multa. Não sei se é isso ou se é que agora puxou tudo para janeiro. Isso. Tudo? Puxou tudo. Tu paga e já recebe o licenciamento em casa. E já vou adiantar uma coisa, não vai vir o seguro obrigatório, vai ser aquele mesmo rolo. Tu vai ter que pagar e depois correr atrás do seguro obrigatório e pagar o seguro obrigatório e aí porque senão não sai licenciamento. Senão não sai licenciamento. Deixa o Chicão falar um pouco. Não, mas o Vitorino esqueceu de uma coisa, das multas. Quem não paga a multa também não tem que pagar as multas. Tem que pagar também. E as multas mais baratinhas, 400 E aí depois ainda contar com os Correios te entregarem o documento, porque tu ainda tem aquele prazo que tu paga e o documento ainda não chega, que não adianta nada o comprovante. Não, mas hoje o sistema marcou nisso, nós evoluímos. Mas é transtorno igual. É transtorno igual. O comprovante deveria ser... Só por dever de justiça informática chegou também na polícia em todos. Hoje, todos que te abordam, eles têm, em relação à tua carteira de motorista e os documentos da placa, eles têm que checar na hora, até porque o veículo pode ser roubado, pode estar com o IPVA vencido, então eles têm essa checagem. Mas hoje tu tem uma Mercedes, tudo bem, mas e os outros que não têm Mercedes, qual é a vantagem? Toda essa areia para andar com carro de duro, que tu vai pra Jurerê, vão dizer que tem um jardineiro do bacana lá. Mas não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada que ver uma coisa, não. Tu agora já aproveitou pra chincalhar as pessoas. Não. O Eliezer, através do cada um faz o que quer da sua vida. Participando, ele lá de Santa Cruz do Sul, ele fala e falando a respeito do assunto do Chicão, que esse tipo de pagamento também vai ter reflexo no serviço das pessoas que utilizam os seus carros. Claro. Provavelmente o Uber vai aumentar. Diz que você anda de Uber, então você tá livre de pagar todos esses impostos. Muito pelo contrário, porque também o motorista acaba sentindo isso no bolso. Mas ele também faz a colocação dizendo, sempre sobra para os mais pobres. Eles estão lá andando com seus carros do Estado, já as pessoas comuns estão fazendo seu frete, trabalhando no Uber, tendo que usar os seus carros para trabalhar e etc. E são sempre aqueles que pagam o pato. Colhemos os frutos de eleger um governador assim para o Rio Grande do Sul. E quero dizer mais uma coisa, atinge nós que temos carro, que temos que pagar. Está aqui o nosso telespectador, o Roger Russovski, que diz o seguinte, com tudo isso, com toda essa polêmica, vai ser difícil vender carro. Com certeza. Quer dizer, e aí? E a indústria? E os que vendem carro, como é que vão ficar? É uma cadeia, né? É uma cadeia. Não tem gente... Transferência de veículo no Rio Grande do Sul, uma fortuna. É verdade. É uma fortuna você transferir um carro no Rio Grande do Sul. Pô, aí você... mas não, Santa Catarina é menos da metade. Por que Santa Catarina? É inacreditável o que esse governador está fazendo. Agora, é inacreditável. O Vitorino falou da questão dos funcionários públicos que elegeram o Eduardo Leite, mas acreditaram no que o Eduardo Leite... Não, mas o telespectador, enfim, tu apoiaste. Não vem com essa. Foi o telespectador, mas tu apoiaste. Mas é verdade, eu disse durante a campanha. Mas eles estavam cansados do parcelamento, eles queriam alguma coisa diferente, acreditaram no governador, do Eduardo Leite. Acreditaram nas promessas de campanha, não vou aumentar imposto, tá tudo bem, pegou já o ICMS já alto também, não fez força nenhuma para baixar, continua com o ICMS baixo, falou que o parcelamento não ia durar muito tempo aí, continua o salário do funcionalismo público parcelado e disse que vai continuar porque a situação não é boa, então as pessoas acreditaram numa proposta diferente que a gente está vendo que não tinha nada de diferente. Olha aqui, eu pergunto, onde está Eduardo Leite? Sim, aquele Eduardo Leite, candidato nas eleições. Rindo. Rapaz com ideias inovadoras, Peter Pan destemido e corajoso em acusar as injustiças do governo Sartori. Este cidadão... Não toca violão, toca pandeiro. Esse cidadão que agora tem o poder retirou a máscara. Está traindo e ferindo o povo gaúcho. Gabriel, que mora na Chácara das Pedras. Sim, como é que o PSDB Nutella, né? Porque assim, é novembro, né? Aí tu vai pagar pagar em janeiro. Como é que tu te planeja? É o fim da picada. Sendo que dezembro é o mês que nós mais gastamos, né? Geralmente é onde a gente tem mais despesas, o pessoal tá planejando. Olha aqui, ó, em janeiro... Não tem como negociar, né? Não, é que eu fico pensando no bolso das pessoas. Funcionalismo estadual não tem 13º também. Claro que não. É inacreditável. Não tem, não. Acabou.
Acabou, meu mundo caiu, entendeu? Parabéns aos sindicatos de servidores públicos que apoiaram, fizeram campanha para destruir o Sartori e elegeram um novo. Todo mundo está vendo o novo, hein? Sabe o que diz o seu Jorge Vanderlei? O povo elegeu o Collor gaúcho. Agora aguenta. Isso é o PT largou a bomba no colo do Sartori e, saída pela esquerda. Aliás, o Eduardo Leite tem um certo namorico com a esquerdinha que ele não esconde, não, né? Ele tem um namoro com a esquerdinha. Tem sim. O vice-governador dele de esquerda, do PDT. Mas ele tocava violão em Pelotas. Mas, até parece que tu não sabe como é que tem que ser. Não quero dizer que o cara seja PT, é assim que tu faz as formações. Mas posso falar de uma voz? Tá, deixa a Ana falar que não falou. Uma voz, a gente está recebendo centenas de mensagens aqui, mais de 1000 mensagens no nosso WhatsApp, mas tem uma pessoa, que é o Moacir Borges, ele está defendendo essa iniciativa, falando, o governador está certo. Por que parcelar o IPVA? Procurem os bancos e vejam se eles podem financiar vocês. Entendi. Agora ele levantou uma outra... Ele levantou outra ponta do tapete. Juro alto, do Estado. Financiamento do Banrisul. Direto. Vamos tentar mudar de assunto, talvez não tão agradável, mas sabemos que este vai continuar por muitos e muitos dias nos nossos programas, na nossa casa, de madrugada, quando a gente tenta dormir e vem aquele monte de PVA, assim, te atacando, PVA, IPTU, tudo te atacando. Puxando a cama, os boletos de PVA, IPTU também, né, esse menino Gustavo, mas espera um pouco que já falou muito. Vamos lá, doutor Ruschel. Olha só a implicância. Não é implicância. Daqui a pouco eu não falei ainda. É o Marne. Tá, então só um minutinho. Marne, por favor. É tua palavra. Eu ia embora, Marne. Ouvindo vocês. Hoje o nosso querido vice-presidente Paulo Sérgio Pinto me apresentou o doutor Fábio Raimundi, que é o presidente da Fundação da Escola Superior do Direito Tributário, hein? O doutor Fábio é telespectador do programa e seus pais, o seu Lorane e João Raimundi e a dona Odete Raimundi, assistem o programa todos os dias e acham o programa sensacional. Obrigado ao seu João Raimundi e a dona Odete, que são os pais do doutor Fábio. Mas, sábado, eu me senti no Velho Oeste. Só me faltou levar um rifle. Que isso? Me convidaram para ir à Praia do Quintão. Mas... Pachou, Leonel Brizola. Mas, que barbaridade. Coisa horrível. Aquela RS. Mas aquilo é uma vergonha. Buraco à direita, buraco à esquerda, era um buraco atrás do outro buraco. Naquela estradinha do Catavento. Buraco dentro do buraco. Buraco, aquela buraqueira e tal. A escatologia é outra coisa, porque aquilo é pior que a escatologia. E eu fiquei impressionado, é uma RS, Vitorino. É uma estrada estadual. Então, quem tem uma casa no Quintão, quer ir lá descansar, ele tem que comprar um trator, né? Eu, se tivesse dinheiro, eu vou arrumar com um amigo um trator para botar do lado daquela estradinha horrorosa que faz ali a Praia do Quintão. Meus amigos que moram na Praia do Quintão, que assistem esse programa todas as noites, olha, sinceramente, eu fiquei penalizado com a situação da Praia do Quintão. Totalmente abandonada, as ruas totalmente cheias d'água, abandonadas pela Prefeitura de Palmares, que pertence a Palmares, aquela região, uma bela praia, uma bela avenida ali, um povo fantástico, mas esquecido pelo governo do estado e pela Prefeitura de Palmares. E eu quero mostrar a vocês a mudança de uma revista, a revista Veja. A revista Veja traz na capa barbaridades em série. Baseada em uma mentira, a inclusão do presidente Jair Bolsonaro na investigação do assassinato de Marielle Franco é mais um triste capítulo de um crime que completa 600 dias sem solução. Pelo menos a revista Veja, que está aqui, que eu recebi hoje essa revista, mostra esse posicionamento, claro que não pode apoiar uma mentira, como foi essa história toda que contaram do presidente Bolsonaro. Eu digo a vocês que nós estamos vivendo num momento de extrema crueldade, num momento em que difundir más notícias, difundir fake news, criar perfis falsos, destruir reputações é o que leva
essa política nojenta, fedorenta aqui do nosso Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Promessas, mentiras, dívidas e enganou o povo. Eu sempre me lembro do Charles de Gaulle, o grande presidente, General de Gaulle, presidente francês, que dizia o seguinte: olha, os políticos mentem tanto que se espantam quando o povo acredita neles. Isso foi dito pelo general Charles de Gaulle. Dona Magda Beatriz. Enquanto o governo do Rio Grande do Sul não resolve os buracos, não apenas das estradas, mas também da cidade, os nossos clientes pediram e a Centerótica atendeu. Mais uma loja, agora no coração da cidade, na Galeria do Rosário, bem no centro da capital. Um tradicional endereço de Porto Alegre. E a coleção de armações está cada vez mais linda. São muitas opções para todos os bolsos. A promoção Varilux e Rudenstock em dobro ainda continua. Portanto, não perca essa incrível promoção. E neste mês de ampliação, a Centerótica tem de tudo. Lentes em dobro, armações em promoção e até opções de custo zero. E uma linda necessaire que continua como brinde. Faça sua consulta no oftalmologista e vá até lá nos visitar. Agora a opção é sua. Na Soledade 565, dentro do Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, no centro de Porto Alegre. A loja é 33. Não deixa de ir até uma dessas lojas. Uma sempre está perto de você, com horários bons. As duas trabalham no sábado. Você não pode deixar de aproveitar. São as boas ofertas da Centerótica. Eu fiquei devendo a fala para esse momento. Não, era só para pontuar essa questão toda, né? Primeiro o Marne trazendo a situação das estradas, ali dos buracos, essa situação do IPVA. É o Rio Grande melhor em tudo, né? É o Rio Grande provando para o resto do Brasil. É isso, né? Eu duvido que algum outro lugar do Brasil tenha buracos como os da estrada de Quintão. São os melhores buracos que são vistos aqui no Brasil. Agora, me incomoda. Não há nenhum outro buraco na estrada como os gaúchos. Fazem aniversário. Fazem, E agora, a questão da postura do gaúcho é que me incomoda em relação a tudo isso. Porque garganteia quando chega setembro, que é uma barbaridade. Aí bota facão nas costas, fala grosso, vai para acampamento, faz e acontece. Se emborracha e come carne. Aí fala e muda até o jeito de falar e fica, né? Aí depois termina setembro, aí volta tudo pra vidinha, né? Aí chega numa hora dessa, sendo atacado dessa maneira. Eu já citei aqui a questão do parcelamento de salários. No segundo mês, os gaúchos já estavam adaptados. Sua pergunta não era mais quando é que isso acaba. Não, era, já saiu a data do segundo parcelamento, sabe? Assume passivamente, tranquilamente. Vi muita gente hoje, durante a tarde, nas redes sociais, que dizia, essa culpa eu não carrego, não votei nele. Mas vai pagar o IPVA da mesmo jeito. Aí o outro diz, não, mas eu ando de Uber. Vai pagar mais caro. Mas eu não tô nem aí, tô me mudando. Quanto é que tu acha que vai custar a tua mudança a mais em função disso nas empresas de transporte? Pois eu já tenho uma solução, pelo menos eu tenho, desculpem, mas nada como a gente ser bem relacionado. Tenho 3 carros emplacados, um em Recife, outro em Balneário Camboriú e outro em São Paulo. Posso emprestar um para você. Não vou pagar o meu IPVA. Vai deixar o carro na garagem. Brincadeiras à parte, a Maria de Fátima diz o seguinte, todos esses governadores incompetentes e maus gestores, saudades da Ieda e que venha um verdadeiro. Bancada de... Olha só. Boa noite, queridos, diz a Alexandra Silva. Estou apavorada com a notícia do governo do estado. Quando a bancada, que sempre tem as suas divergências, acaba unida por uma só notícia, é que a coisa está terrível. É verdade. Tomara que Deus seja mesmo gaúcho, como diz a música de Teixeirinha, para nos proteger de todos os governos. Um forte abraço, Alexandra Silva. Chicão. Sabia que tem uma pesquisa que diz que o estado onde os casais mais são traídos é o Rio Grande do Sul. Que o Rio Grande do Sul aceita. Ele aceita a traição. Que nem o Marconi falou, ele põe o facão aqui, papai, e depois tá tudo bem. Tá bem. Então deixa eu ir por ordem aqui falando. Só porque a gente fala também de comprometer o orçamento das famílias. O Guga Rodrigues, lá no @atualidades.pampa, no nosso Instagram, ele fala: infelizmente, vou ter que comprometer a metade do meu 13º por causa do IPVA. Se eu soubesse antes dessa sacanagem, eu não teria transferido meu carro para Porto Alegre. Teria deixado com placa de Curitiba, pagaria metade do preço. Um abraço sempre a vocês. E a Lisa Barcelos, nunca tinha visto um governo assim. Meu pai é servidor público e não recebeu o mês de setembro ainda. E agora recebe essa bomba sobre IPVA. Meu Deus, estamos muito tristes.
Ruschel. Dona Magda, só antes de entrar na minha manchete, a contribuição do ilustre ex-conselheiro gremista Gilberto Luiz me mandou, diz que a renegociação de ICMS, quando tu fazes, tu recebe desconto, mas se tu inadimplires, volta a dívida original. Então, eu não posso confirmar, estou dando a fonte, mas se alguém nos complementar e nos dando até ele é um empresário, que bota isso, pode nos confirmar. O meu caso, dona Magda, é que ele impactou muito no início, mas foram parcelando e também parcelando, votando parcelado. A moda é parcelar, amigo. E a decisão que é impactante de uma consequência extraordinária, ela acaba diluída por essas outras questões. Então, estou anunciando que quarta-feira será concluído o julgamento da votação em segunda instância. Nós já sabemos os votos, já sabemos que ficará 5-5 e terá o voto de Minerva, então, do presidente Dias Toffoli. Se for o voto puro e simples, também se imagina que seja pela não prisão em segunda instância. Mas o que ele está sinalizando é de que ele proporá, não se sabe a forma, mas ele tem debatido isso abertamente, uma terceira via, que seria, ao invés de a segunda instância no tribunal, dos tribunais de justiça, não ir até o STF, então ir até o STJ. Bem, eu trouxe aqui, não quero ser enfadonho e não vou repetir, as duas teses que se degladiam lá em relação à Constituição e a relação a evitar a prescrição. Essa tese eu não vou repetir. Só que a defendida pelo Dias Toffoli é a única que não existe em lugar nenhum. Né? Eu insisto muito nessa questão. Tu podes ter uma linha ideológica sobre o tema, tu podes ter uma linha jurídica sobre o tema, o que tu não consegue entender é a terceira hipótese trazida pelo Dias Toffoli. Então, ele está prometendo o julgamento no máximo até quinta-feira, com possibilidade de terminar ainda na quarta-feira. É isso, dona Magda. Já se sabe exatamente o que vai acontecer. Todo mundo sabe, você já definiu bem. Eu acho que a grande preocupação hoje eu vou ser honesto, eles querem soltar o Lula. Eles não estão preocupados com Constituição, não estão preocupados com legislação, com tese jurídica, com fundamento. Não, eles querem soltar o Lula desesperadamente. O STF está tentando isso de qualquer jeito. Bom, a ministra Rosa Weber, que está prestes a se aposentar, acabou assumindo uma posição que decepcionou o país, né? Afinal de contas, o país queria outra coisa, ou pelo menos a maioria do país queria outra coisa. E o que deixa a gente bastante triste nessa hora é saber que o STF vai fazer isso, agiu de forma absolutamente maquiavélica, porque está votando em conta-gotas para esfriar a revolta popular, e vai esfriar, tanto que ninguém estava dando bola para isso. Senão a Ruschel dá a notícia agora, a gente nem lembrava mais. É verdade. Né? Então, ou seja, agiram maquiavelicamente, ministros comprometidos com uma tese que, na verdade, é obscurantista, ou seja, ela só tem a intenção de criar cortina de fumaça para a bandidolatria, a expressão usada pelo Marconi aqui, e que eu pego emprestado, que é defender bandido e enriquecer advogados milionários, criminalistas que habitam os tribunais superiores em Brasília. É triste, o país vai ficar de braço cruzado, eles vão soltar o Lula, querem criar uma tese para, enfim, mas é meleca. Depois do Toffoli criar uma tese para soltar o Zé Dirceu, criar uma para soltar o Lula não vai ser nada difícil. A teoria da plausibilidade, que é um negócio que não existe. Plausibilidade. Desculpe correr. Não, é um troço tão idiota que eu não consigo nem pronunciar direito. Mas o seu Toffoli conseguiu criar essa bobagem que foi aprovado pelaquela segunda Câmara, aquela turminha, né, Carla? Aquela turminha. Gilmar Mendes, Lewandowski, aquela turminha lá, e soltaram o Zé Dirceu. Agora querem desesperadamente soltar o Lula, vão criar outra teoria idiota e assim vai. Talvez, Vitorino, o que venha junto com o resultado do julgamento, que poderá ser quarta ou quinta, para amainar um pouco isso, seja dizer que foi acertado, porque já ele esteve em visita à Câmara, que é exatamente evitar a prescrição no STJ e no STF.
porque um dos argumentos usados pelos 5 votos que nós sabemos que são pela prisão em segunda instância, bate exatamente nisso, que é chegar lá e privilegiar, como tu disseste, os bons advogados. E os que forem inocentes. Que retardam o processo e conseguem a prescrição e acabam absolvidos. Então, talvez esse atraso também seja visando amainar isso, já anunciar junto com a decisão, trazer junto a decisão de que o STF e o STJ não interromperão a prescrição. Você sabe que isso, na minha opinião, Ruxo, é extremamente perigoso e, mais uma vez, mostra o maniqueísmo do STF, porque vai dar um poder ao STF de vida e morte. O ministro vai guardar na gaveta dele, como eu estou guardando aqui a minha imagem, guarda na gaveta dele o processo, ele tira da gaveta quando ele quer. Isso vai dar um poder aos ministros, vai dar um poder ao STF sem tamanho. O que parece ser uma tentativa, e aí eu concordo com o Ruxo, de acalmar o mundo jurídico, que está indignado com essa barbaridade, na verdade vai ser, na minha opinião, uma forma de dar mais poder ainda a uma corte que perdeu não apenas a credibilidade jurídica, mas o respeito do país. O nosso telespectador Eugênio Carlos diz 2 coisas que eu achei engraçadas, até tu está falando aí em STF, ele diz que o Leite é o STF do Rio Grande do Sul. E a outra é que a máscara caiu. Mas quero aproveitar para dar uma notícia muito, muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre que é especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons Clínica da Audição. Ela conta com uma equipe especializada em perda auditiva preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar ou algum amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. E começa ligando para o telefone 3061-7373 e agendar uma consulta. Tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Não esqueça de aproveitar essa oportunidade e agende a sua consulta. Marne Barcelos e o Roberto Carlos. Mas eu vou falar 2 notícias. Então tá, depois fala sobre o Roberto Carlos. Primeiro eu quero falar do encontro do governador Witzel com o Luciano Huck. No final ali do Rock in Rio e tal, o Witzel foi lá e viu o Luciano Huck, né? Viu? Olha lá, me apresenta, né? E o Luciano Huck fingiu que não viu o cara, né? Aí o governador chegou pertinho, ficou olhando pro Luciano Huck, baixou a cabeça e foi embora. Não cumprimentou. Claro, ele está querendo o apoio do Huck, não aprovava a candidatura dele à presidência, esquecendo que o Luciano Huck também é um dos provável candidato. E sobre o Roberto Carlos, as minhas notícias são bem curtinhas. Do Roberto Carlos, é que o Roberto Carlos está sendo feito um filme com 2 cenas fantásticas. Uma num estádio do Pacaembu, se não me engano, ou do São Paulo, lá em São Paulo, do Corinthians, não sei, e outro no Maracanã. Então ele vai fazer 2 shows, ele completa 79 anos, agora dia 19 de abril, né? Então ele vai aproveitar isso aí. Agora, eu vi umas imagens, dona Magda, do Roberto Carlos, que eu fiquei assustado. Ele está destruído. Está decrépito, ele está com umas olheiras, uma face, mas não interessa. Faz maquiagem, bota mais. Só porque o senhor é bonitão aos 88. Não, mas eu tô 87. Morreu o Walter Mercado, viu? 87. Morreu o Walter Mercado. Vamos por partes, como diria o estripador. Primeiro o Roberto Carlos, depois o Walter Mercado. E o Roberto, eu achei sincero, vi umas imagens do Roberto. O Roberto tá caídaço, impressionante. O Roberto tá realmente, ele tá magro, então marca muito. Ele nunca foi um homem bonito, né? Vamos combinar, mas ele era mais fofinho, tinha bochechinha. Agora ele não tem, tá sequinho, aquele cabelo que ele mesmo corta, daí não dá, né? Ele tem apelido de rei por causa do Pelé, né? Já contei a história. O Pelé era o rei do futebol, tinha que arrumar um rei da música. Então colocaram o Roberto por causa do programa Jovem Guarda. E morreu o Walter Mercado, o senhor Ligue Já e tal, que foi um dos maiores anunciadores do planeta. Do quê? Velho, 87. Pelo me apagou feito uma vela. Lá em Porto Rico, ele era porto-riquenho, aquela pequena ilha, possessão americana, etc. Eu gostava daquela capa dele. Aquela capa dele. E eu tinha um amigo muito parecido. E a cor do cabelo dele eu amava. É linda, né?
linda. De vez em quando a gente aparece com a cor igual. O senhor não tinha um presente para me dar? É verdade, Mani. A pessoa tá caduca. Eu tô só pensando. Eu só penso no IPVA, no IPVA. Ela veio pelo bife no programa hoje. Olha aqui, ó. Presta atenção. Best-seller internacional, Uma Breve História da Humanidade. Sapiens, de Yuval Noah Harari. É presente da nossa telespectadora, que é uma grande fã do Marne Barcelos, a senhora Berta. E eu faço a entrega em mãos desta, com uma dedicatória para você. Ela já me deu outro livro da Maria Tereza, foi que maravilhoso, é maravilhoso, fantástico. Eu quero dizer para a senhora que esse livro aqui é fantástico. Ele está simplesmente 3 anos entre o primeiro e o segundo lugar na pesquisa como o livro mais vendido de não ficção. Não ficção. Os conceitos estabelecidos aqui pelo Dr. Harari, o Dr. Harari, são fantásticos. Ele esmiuça a humanidade desde o seu princípio. Ele fez uma pesquisa muito grande, anos e anos. Não é de graça que um livro fica 3 anos em primeiro e segundo lugar. Hoje ele está em segundo. Semana passada eu estava em primeiro, né? 37ª edição. Yuval Noah Harari. Dr. Harari. Aliás, obrigado. Fazer um destaque, que eu estou numa camiseta temática, porque é a camiseta da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece neste momento na Praça da Alfândega, vai até o dia 18, para quem puder ir lá e visitar, porque eu tenho que passar e transmitir, porque eu não consegui andar por lá, Magda Beatriz. É a primeira vez que eu vou na Feira do Livro e fui tão abordada. Abraço para Magda, para o Marne. Olha, eu não consegui anotar o nome de todo mundo, mas muito obrigada. Quem é que recebeu mais abraço? Com o coração aberto. A Magda. Magda Beatriz. Magda Beatriz foi o top. E o mais importante é que nós recomendamos tanto aqui o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. E é o livro mais procurado na Feira do Livro. Exatamente. Falando em livro, Chico Tofani fez a sua sessão de autógrafos. Uma festa muito legal. Foi legal. Vi a chamada na TV. Inclusive o Marconi e a Aninha estavam... Muito bem, os colegas prestigiam. E a minha manchete, dona Magda, é o seguinte... Aconteceu esse fim de semana o Grande Prêmio dos Estados Unidos e a Fórmula 1 tem um novo campeão, entre aspas, pela 6ª vez, Lewis Hamilton, da Mercedes, que poderia ter ganho e deixou seu segundo lugar, Valtteri Bottas, que é um finlandês da sua equipe, ser o vencedor da corrida, mas o campeão já é Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ultrapassou Fangio, já tem 6 vezes, está 8 vitórias de Schumacher e 1 vitória de campeonato também de Schumacher, para ser o maior campeão de todas as histórias. Foi no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Muito bem. Roberta. Magda, agora, na semana passada, o Banco Central baixou em 0,5 ponto percentual a taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país, que está no menor patamar, a 5%. Então, quem tem um dinheirinho guardado na poupança, nos fundos de renda fixa e nos CDBs, estão perdendo muito. O que fazer, afinal de contas? Para os senhores terem uma ideia, quem tem um dinheiro na poupança hoje, com essa Selic em 5%, a poupança vai remunerar apenas 3,4% ao ano. Fundos DI, a remuneração 3,3%. Considerando uma inflação oficial, segundo o Boletim Focus, de 3,29% ao ano para 2019. O que fazer com o cofrinho, quem tem um pouquinho de dinheiro? Bom, primeiro investir em tesouro direto, que é uma modalidade, tem várias modalidades, tá? Que garantem rendimentos acima da inflação e remunera também a totalidade da Selic. Outra forma é CDBs. Os CDBs pagam acima de 100% e os CDBs de bancos menores, eles muitas vezes conseguem fazer uma boa remuneração para captar clientes. Então, corretoras de valores também buscam um rendimento, pode chegar até 5% ao ano. E a Bolsa de Valores. Tanto que a Bolsa nunca teve tantas pessoas físicas investindo na nossa B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. É um jeito mais arriscado de trabalhar com o dinheiro, precisa ter bom senso, saber lidar com o dinheiro, saber fazer com que não seja um investimento não é uma loteria, é um investimento a longo prazo, né? E sim, a Bolsa de Valores até quinta-feira, o principal índice operou acima de 22% de ganhos, né? Então fica aí essas opções para quem tem ali um cofrinho e que quer ganhar um pouquinho de dinheiro. Agora, se você é assim como eu, que está pensando em trocar de carro,
eu conheço o melhor lugar para você fazer isso. É a Maxim Motors, que é especializada na compra e venda de seminovos e também blindados. Uma referência em carros blindados, na Maxim você compra um seminovo blindado a partir de R$30 mil. A Maxim tem também, ela tem uma facilidade para sua compra e venda de carros seminovos. E também eles aceitam em consignação o seu carro, aquele que você quer vender. Você coloca lá e tenta vender. Acompanhe as ofertas e promoções diárias da Maxim no site, que é www.maximmotors.com.br. Tem também um Instagram com fotos, obviamente, né? Maxim Motors. Ou faz o que eu vou fazer, vai direto na Maxim, que tem estacionamento bem na frente da loja. A Maxim Motors fica na Avenida Senador Tarso Dutra, 605, no Trending da Nova Carlos Gomes. O telefone é 3027-2727 e o WhatsApp é 999-781717. Lembre-se, a Maxim Motors é uma referência em seminovos e blindados, que é o que eu pretendo fazer. Aqui no Facebook as manifestações são muitas, Magda. A Maria Helena Avellini diz que o governador Leite tem razão. Estará arrecadando numa tacada só para pagar também numa tacada só os atrasos de salários dos servidores. Tem que pendar nos outros e não só nos IPVAs. Pensar, nos outros, não só no IPVA de vocês, dos ricos. Já a Jurema diz boicote ao pagamento do IPVA, vamos nos unir, gaúchos. A mesma forma, o Canísio. E também eu quero mandar um abraço bem especial para a Yara Train, que é a nossa telespectadora. Exatamente. Ela é sogra da Fran, que foi quem me vendeu o Dom, que é o Golden Retriever, que eu tive a notícia que vem da liagem, não contei pro Chicão, do Esbrolho. Do Golden Retriever. Deixa eu só fazer uma correçãozinha rápida aqui. O vice-governador é do PTB, não é do PDT. Recebi uma mensagem de um telespectador que me corrigiu. Ele tem razão, ele é do PTB. Não é do PDT. Sempre tem um imbecil que enche o saco, né? Fulano desinformado, sempre tem um retardado para encher o saco. Eu entendo muito. Mas como é agressivo o senhor Vitorino? O fim de semana dele não deve ter sido. Você pode mandar uma mensagem e dizer o seguinte, olha, o senhor está enganado, o governador não é do PDT. Né? Como sempre, mal informado. O senhor tá com o nariz vermelho? Você é imbecil. Você tá com o nariz vermelho, comeu pimenta. Eu entendo muitos pedidos de boicote. Que essas duas. A gente tem uma experiência muito boa da gasolina, né? Depois da gasolina, estava até roubando dos próprios carros, furando os tanques de gasolina para roubar a gasolina dos próprios parceiros. Então, muito cuidado, porque, insisto, uma multa por estar com o IPVA atrasado, o guincho que tu tens que pagar, dependendo da localidade, a diária, de até tu conseguires retirar teu carro, ficar 30 dias lá porque tu não conseguiu volta o carro depenado. O dinheiro para a multa. Não, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas o dinheiro, tu vai ter que pagar o IPVA para retirar o carro do guincho, né? Então tu terá que ter o dinheiro do guincho, o dinheiro da multa, o dinheiro do IPVA. Então, muito cuidado nesta emoção de dizer não vamos pagar, né? Porque depois tem muita gente que vai lá e paga e tu ficas no pincel. E tem um outro agravante, a partir de 2020 o nome vai pro Serasa. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O licenciamento já vai pro Serasa. Eu leio aqui toda semana, pois eu uso o escritório. Já está valendo? Já está valendo. Não pagou, vai pro Serasa. Daqui a pouco vai ser o seguinte, o sujeito assaltar e matar vai dar uma pena menor do que você atrasar o imposto. Claro. Mas quanto a isso, Ruxa, fica tranquilo, porque isso é ímpeto de hashtag boicote já. Não sai daqui. Não, é que eu me preocupo, às vezes, uma pessoa mais ingênua vai me... Não, o atualizado de Pampa está dizendo, vamos fazer lá. Não. A gente viu como é que aconteceu a gasolina, as pessoas se soqueavam por um litro de gasolina. Vai pro bolso. E só na onda das correções aqui, agradecer demais todo mundo que está aqui bombando o meu WhatsApp pessoal, porque eu estou puxando minha orelha. Foi o Rômulo que fez um gol extraordinário de cobertura, uma falha, mas... Peço desculpas, peço perdão à nossa audiência que também estava me informando. Desculpa, gente. Desculpa. Acontece, a gente se engana. Não, é que eu, como Rádio Granal, fiquei assim, ó. E aí, mas é que o Dr. Ruth passou batido pelo seu conselheiro aí. Não quis corrigir, dona Ana. Não, mas é importante. Eu teria 30 segundos. É que o Luciano era o que estava no lance. Acabou de futebol. Eu quero só apenas dar em 30 segundos aqueles jovens que fizeram ontem o Enem. Eu passei meio-dia aqui de frente à Faculdade Rita dos Reis, o que tinha de garotada aí, os meninos todos entusiasmados.
entusiasmados. Se você não passar aí nesse, passar no outro, continue fazendo, porque é o único jeito de você entrar na universidade se você não tiver um papai que possa pagar, uma mamãe, um padrinho ou uma madrinha que possa pagar o seu curso universitário. Não desista de fazer o seu curso universitário. Leia bastante, se prepare, porque o Enem foi feito para isso, para aqueles que se esforçam e querem cursar, querem ir para um banco escolar, querem uma graduação. Isso é importante. Imagine sem graduação a dificuldade de ter um emprego. Se com graduação está difícil um curso universitário, imagine sem esse curso. Não desista, hein? Não desista. Já identificaram o cara que botou a prova do Enem na internet, mas ele botou tarde. Tinha começado já há 30 minutos a prova. Ah, bom. Fiquei confuso com essa explicação da bancada em relação ao IPVA. O meu vence no final de abril. Então, se eu não pagar até janeiro, eu já estou impossibilitado de circular. Quer dizer que meu IPVA de 2019 só valeu por 8 meses? Sim. Michael de Santa Catarina. Exatamente. Eu lamento Aí, dizer. seu Michael, o senhor entendeu Exatamente. Tá bom, seu Michael, hein? Tá bem, seu Michael. Ele vencia em abril, agora ele vai passar a vencer. Sabes quanto vales? Zero. Nós não somos nada na vida desses administradores. Nós não somos nada. Incerto, errado, governantes nem sempre estão certos, e essa é a colocação, pelo menos, da Delta Tankers, que é justamente aquela petroleira grega que foi acusada de ter derramado o óleo aqui na costa brasileira. Eles entraram, então, emitiram uma nota, a gente falava que faltava o posicionamento deles, dizendo que tem documentos e provas que mostram que o seu navio, que é acusado de derramar esse óleo, não teria tempo hábil para descarregar, para colocar todo esse petróleo no mar, e que ele teria descarregado na Malásia a quantidade exata que embarcou na Venezuela. Agora fica a manifestação da Polícia Federal, que disse que, segundo as investigações e até mesmo um relatório da Ex-Tecnologias Especiais, que foi responsável por mapear qual era o barco que estava na costa naquela data e poderia ser, então, o suspeito de derramar esse óleo, ele fala que é justamente isso. As datas não estavam batendo, desembarcou toda a carga e ainda a empresa reclamou que tem suspeita, mas não houve o indiciamento. E a Polícia Federal disse que o indiciamento vai acontecer através da Interpol. São as últimas informações que temos sobre esse caso, Magda. Falando em informações, falando em casos, que as pessoas sempre estão ligadas no que a gente faz aqui, principalmente com coisas de beleza, eu quero dizer para vocês que agora apareceu no mercado um tipo de colágeno na forma de um matcha, chama matcha. Tem um sabor de abacaxi, não sei o quê, que a Farmatec tem. Porque normalmente o colágeno, para ele ser ativado, tu tem que fazer musculação. E esse veio numa nova formulação que, se você tomar uma medida uma vez por dia, a gente vai fazer o colágeno melhorar. E olha que colágeno é fundamental para manter o viço, enfim, da nossa pele, e também uma melhor qualidade de vida. Lá na Farmatec tem, só liga para lá ou passa lá que tem, chama matcha. O nome é bonito, eu acho. Não é porque é um mate chá, porque ele é verdinho, é matcha. Liga para lá que ele sabe o que é. Senhor Marconi. Pois muito bem, eu trago uma polêmica que está mobilizando a população dos Estados Unidos em função de um caso que aconteceu numa unidade do McDonald's. O McDonald's demitiu um de seus CEOs, né, um de seus diretores, depois de comprovado um relacionamento, né, uma espécie de um namoro entre ele e uma de suas funcionárias, uma das funcionárias da unidade em questão. Trata-se do senhor Steve Easterbrook, de 52 anos, né, que foi a público, inclusive, antes até de se manifestar diante de seus funcionários, porque a empresa entendeu que ele violou a política da rede de fast food ao manter essa relação amorosa, então, com uma funcionária. Em um comunicado, a rede McDonald's se manifestou, disse que o executivo demonstrou mau julgamento se envolvendo em um recente relacionamento consensual. Isso é importante, porque nessa histeria toda aí já logo se sugere... Não vai sair no Face, né? Não Aquela foi coisa assédio, igual né? aqui. Não foi assédio. Não, ela também não. Aí tá ele, é bem bonito, vê se ele não quer me namorar. Vai lá, bem bonito. A Magda aceita. Eu aceito. Vamos ver o plano B agora. Pois é, né? E ele foi aos seus funcionários e mandou um e-mail para toda a rede, né? Um e-mail interno dizendo que isso foi um erro e que, dados os valores da empresa, então, ele entendia que era hora de seguir em frente. A companhia já substituiu o cargo, né? Agora nós temos Chris Kempczynski, de 51 anos, no cargo dele. Cadê a foto da moça?
Eu também fiquei Não, ela curiosa. não foi identificada, ela pediu para não vir a público. E ela foi embora também? Não, ela não. Ela não. Mas por que não? Mas quem perdeu, Pois é. quem não feriu o regulamento... Fica porque- frio. Aí Ela agora... trabalha também, não? Agora- Não, eu quero que namorou eles... sozinho. Mas eles não vão continuar namorando? Agora pode. ele Vamos. manteve o Sabe alguma coisa? Não sei. Sobre o relacionamento, não, que nenhum dos dois quis falar sobre isso. Mas Mas ela acredito também que trabalha sim. no McDonald's. Também trabalha no Por que ela McDonald's. foi embora, então? Ela é caixa. Aí entra aquela coisa, porque, né? Tu não sabe, mas essa... olha, Não, não sabe. não, eu sei sim. Eu não quero Não é um interromper o Marconi, McDonald's, mas uma me loja. parece que a diferenciação é clara. Ele era um posto cargo de dele, confiança, né? ele era um cargo de confiança, um cargo de gerenciamento, Sim, claro, que claro. dirigia. Ele é a dava cara da diretrizes empresa. enormes, Talvez o e chefe ela, dela. e ela é uma funcionária. Tá, então isso, caixa né, com Marconi? caixa É pode isso, né, namorar. É exatamente Aqui por no isso que eu Brasil, trouxe. eu quero saber. Porque a questão toda foi a polêmica em torno dessas questões todas. Por que que ela não foi demitida? Tudo isso causou essa discussão. O quanto a sociedade lá entendeu que isso trata-se de um exagero. Aí, claro, você tem a outra corrente que diz, bom, mas estava lá no regulamento, você entrou no jogo, quando você Mas entrou... nos Estados Unidos não tem a lei Mônica Lewinsky? Pois, Justamente sobre a exatamente. exposição das mulheres relacionadas, porque a Mônica Lewinsky entrou com uma ação, ela criou uma lei justamente pela exposição. Hoje ela não conseguiu emprego, ela teve toda uma série de dificuldades. Existe uma lei que... Exatamente. exato. Também só continuou legal porque é democrata, né? Se fosse republicano, era um porque é tarado presidente. assediador. Não, Porque é porque imagina o Trump. Imagina o Trump com uma estagiária. O que estaria ouvindo mas até... agora, como ele está sob... Como é que é o manto do... Como é que- Sob o manto do Tá que matrimônio. nem o Roxo. Não, hoje tem procura. E a questão... É verdade. Tá sob o Eu manto do conheço. matrimônio, Gustavo Torino? Eu não, estou sob o manto da quietude. O Ruxo tá sob o manto do noivado. É verdade. Ele só não consegue casar, mas ele Tá, fica noivo, entendeu? Não, é porque a questão é justamente em torno dessa discussão toda, né? O quanto é ética e o quanto torna-se exagero. Mas E é uma principalmente... empresa particular. E a cultura É, também. e o manual do funcionário, né, levado É em o manual do consideração. Eu acho que no lugar de trabalho... Manda quem pode, obedece Ei, quem dona precisa. Magda, a senhora no alto a sua experiência, trabalhando Até tanto parece, em no televisão. alto eu não tenho nada, nem Tu acha experiência. que no ambiente de trabalho não pode ter namoro? Acho Qual é a que tua não. avaliação? Acho que não, sabe por quê? O Acho show não. Vitorino é infame Eu nos penso que comentários. não Infame. deve, porque isso atrapalha e se dá certo é uma coisa, se não dá certo atrapalha igual e faz um estrago total. Então imagina se um de nós se envolvesse. Eu acho que é uma Tem que ser coleguinha... programa. Se ganha o pão, Eu não se quero come votar, carne. acho que é o- Não se come a carne, Eu quero gente. votar, acho que eu acho não, que uma só não coleguinha conheço o tem o seu valor. Quero tirar nosso quero mercado. votar, eu só votei, É eu só verdade. votei. Ele quer se separar, já não tá mais sob o manto Não, do é que assim, noivado Ele quer agora. um onde se motivo da ganha o separação. pão, não se come a carne. Aquela coisa de dizer depois assim, não, fica tudo... Mentira, alguém sai magoado, Tá, mas alguém tu se sai... apaixonou pelo Permita Roxo. discordar. Tá, vamos supor que eu me apaixonasse pelo Roxo. A Magda se apaixonou pelo Não, Roxo. em primeiro lugar... Não, ela se apaixonou pelo Vitorino. Não, aquilo foi uma brincadeira. Por isso que Me separou. permitam, me permitam. A gente separou porque não Mas pode. o bom de Fui comer citado, o pão, mas cara, o bom fui de citado comer o que a pão é gente com a carne A dentro. gente foi ler o regulamento da Pampa, não podia. Essa história de que onde se ganha o pão não se come a carne é coisa que não conhece um Bauru, porque é bom. Falando em Bauru e o IPTU, hein? Mas a Pampa não faz. O IPTU, quase que eu faço uma rifa do Parou? Bauru com o Parou, IPTU. eu já fiz Bauru Dava com até IPTU. para continuar. O prefeitura de Porto Alegre vai cobrar IPTU 2019 da Fraport. E está pensando em cobrar retroativo 2018. Bom. IPTU do aeroporto. São Paulo também? E a Fraport já disse. Sabe quem vai pagar? O passageiro, nós que viajamos. É. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não ando de avião, eu só cuido da minha quitanda na esquina. Gente, numa economia globalizada, o custo do deslocamento de executivos vai parar no tomate da quitanda da esquina. Esse negócio de IPVA que a gente estava falando aqui vai para o preço do repolho. Eu não gosto Não tem depois. como escapar. eu não tô falando sobre Vai isso. pro preço de qualquer coisa que tu gosta. Pepino, tu gosta? Muita Não, flatulência. mas isso aí é uma insinuação. Não é nada de Não, insinuação. é verdade. Eu falei O do repolho legume. ele passou pro pepino. Muita Daqui a pouco ele flatulência. chega no chuchu. Legume E a seco. rodoviária paga IPTU? São zero. Essa é a boa pergunta, porque a rodoviária é pública, ela está privatizada, mas ela é patrimônio privatizada, público. pelo É o governo. caso, essa discussão que vai envolver a Fraport e outros aeroportos brasileiros. Eles são privatizados, mas a área é pública.
Então, assim, a Fraport disse, isso certamente vai ser judicializado. Óbvio. Tem que ser judicializado, porque a área não é da Fraport, não foi dado o aeroporto para a Fraport. Sim, A exatamente. Fraport vai Ganhar dinheiro? Administrar. explorar. Sei lá. A área de superfície. Que Então, desdobre vai ter uma discussão. Vai ter, não, mas é um termo técnico. Chicão, que vai trazer é- uma discussão grande. Não é brincadeira. Hoje, se tu pegar a arena é exatamente isso. Se tu fores no terreno da arena, ele está escriturado em nome do Grêmio, mas o direito de superfície não lhe pertence. E no aeroporto, pelo que vocês estão falando, não conhecia a matéria, é a mesma Então, coisa. três A urbe área que não do Estado, fixa- quem administra é a Fraport, portanto, ela só tem o direito de superfície. Então, 3URB paga IPTU? Claro que não. Porque está numa área. Pública. Ele é público. O Transurb é público. Federal. Só que a discussão é essa. negócio é fazer a nossa casa O concessionário. o concessionário. Concessionário não é dono do patrimônio. E É ele como se também, fosse o e ele locador também- e o locatário. Aí que tá. Não é Se diferença? fosse locatário, ele teria que pagar. Mas não É um arrendamento, mas não é um tipo- locatário, é um arrendamento. É um arrendamento público através de um contrato atípico, é o chamado contrato extravagante. É específico, que segue regras do edital, enfim. Então, Está estabelecido no contrato? essa É a isso dúvida. que tem que ver, Essa é a ninguém- dúvida. A ninguém Fraport diz. diz que é omisso. Então, não é E porque agora? não tá, porque o Fraport é séria, né? Dona Magda, Mário Barcelos. o presidente Bolsonaro já avisou em alto e bom som que 80% de chance de sair do PSL e de criar um novo partido, 90% de chances. Então quer dizer que ele, com certeza, vai criar um novo partido. É Com as Partido assina- Militar do Brasil. eu não sei o nome do partido. É isso o nome do partido? É. E quero dizer para Partido vocês, o Militar do partido Brasil. dele, Esqueceu. o partido Bolsonaro, vai ter milhões de assinaturas por esse país, porque vai começar do zero e não terá verba pública. Vai abrir mão da verba pública. Pode ser Não que faça tem escola. verba pública. Então, é por isso que ele já disse 80% e tal, e 90%. Agora, eu morri de rir quando ele disse o seguinte, eu agora, o negócio de sair do PSL, virei uma noiva, uma namorada, todo mundo quer me namorar. mundo quer me namorar. As pessoas, eu sempre disse, eu digo na rádio, todo ele é um brincalhão, um folgazão, é aquele espírito do Rio de Janeiro, de carioca e tal, essas brincadeiras, e morre, tem gente que não gosta disso aí, mas as pessoas votaram nele porque ele é autêntico. Mas o saco ele é não- autêntico. Mas os mandados dos deputados é do PSL. Como é que o PSL vai fazer? Mas aí tem brechas na lei que eles vão tentar contornar, né? Porque tem aquelas janelas, como tem de jogador de futebol, tem as janelas eleitorais também. Mas assim, uma coisa é certa, acho que o Bolsonaro vai ter que rever o nome do partido. Porque está na Constituição uma vedação legal aos militares se manifestarem sobre política, se candidatarem a cargo. Já tinham sugerido. É uma vedação Isso aí legal. é uma sugestão. Mas Já tem que tá- tinham saiu um o nome. nome seria É esse bom, aí. né? Já tinham sugerido para ele Partido Conservador, alguma coisa já sendo o ouvi falar nisso aí conservadorismo Pode ser, a pode seu ser. favor, que Pode seria ser. uma. Puxa, Dona, nós tivemos um incidente. Antes de dar a notícia, quero mandar um abraço para a dona Deusa Cavalcante, 77 anos na nossa audiência. Um abraço. querido. uma telespectadora Muito assídua legal, nossa. né? Muito legal. Dona Maga, houve um acidente muito ruim ligado ao futebol esse fim de semana. Nós temos as imagens, Temos as inclusive. imagens? Temos, pode vinha falar. uma delegação pela estrada e ela se... quando o destino é o destino, né? Essa pessoa depois se confirmou, tinha posto fogo na casa da ex-mulher e saiu, imagino que de uma forma tresloucada pela estrada, porque ela invadiu a pista contrária, indo de frente com o ônibus. Olha as Esse imagens, ônibus são que muito trazia, sérias. era todo de 45 torcedores. pessoas, Do 2 Grêmio. motoristas que vinham para o jogo aqui em Porto Alegre. Tem 4 pessoas feridas muito gravemente. E faleceu esse motorista da van que tinha feito colocar esse fogo na casa da ex-mulher. Mas 45 inocentes, pecados, né? né? Que Que estão pecado. 4 hospitalizados, foram 20 e poucas, foram distribuídos por Passo Fundo, Soledade, toda a região acolheu essas pessoas. O Grêmio se manifestou publicamente também por uma matéria. Normal. Então, uma questão a se lamentar, dona Maria. Muito bem. Mário Barcelos. Vamos aos aniversariantes de hoje. Então, o senhor Cameron Mitchell, que foi um ator americano, ele fez muitos filmes, muitas séries, né? Era um ator, não era protagonista, né? Foi de alguns filmes, mas esses filmes não deram ele um grande estrelato mundial, mas foi um ator que teve passagens importantes dentro do cinema americano. Outro que participou de filmes como Juventude Transviada, Martin Balsam.
Martin Balsam, olha, imagina a época, James Dean, Juventude Transviada, um filme que foi um Rebelde Sem Causa, que foi o filme de maior sucesso com a Natalie Wood e o James Dean. E o Martin Balsam estava no filme, era um dos protagonistas, um dos principais intérpretes. O grande sambista brasileiro, Monsueto. Outro aniversariante, nosso querido Bebeto Alves, aqui de Porto Alegre, que está completando hoje, o Bebeto Uruguaiana. Alves. Está completando 65 anos já o Bebeto hoje, o tempo passa para todo mundo. Tem uma música genial chamada Pegadas. Pegadas, é linda essa música. Qual é que eu não lembro? É um rap, uma espécie de rap, um hip hop, assim. Mas só que essa música foi composta há 30 anos atrás. Né? Então ele é vanguardista, eu gosto do Bebeto. O ator cubano César Évora. César Évora, que é uma figura muito conhecida em Miami e tal, e outros pontos onde se fala o espanhol. Aliás, os cubanos são altamente musicais. O Boninho, diretor da TV Globo, né? O Boninho, filho do Zé Bonifácio, né? Que é o diretor de diversos programas, tem participado agora. E é bonito aquele homem. Bobinho, Nossa tem o Senhora. Vozeirão. Dá uma de ator, né? Senhoras e senhores, boa noite. Agora ele faz o papel dele mesmo. Com aquela voz e tal, né? O Roberto Batalhinho, outro ator brasileiro que fez algumas novelas, e esse é pro Chicão Topani. Luiz Figo, completando 47 anos. É um dos poucos jogadores no mundo que jogou nos dois principais times rivais de um país. Ele jogou no Barcelona e foi galáctico do Real Madrid, lembra? Com o Ronaldo Nazário. Né? Português cracaço esse. Ele é meio sisudão, meio mascaradão. O pessoal não gosta muito dele. Casado com uma mulher bonita. Em Portugal ele tem muita Eu não sei por que o Chicão diz, porque ele não pode ser casado com uma mulher não bonita dentro do Mas país. cada um tem um parâmetro. Chicão, quando tu fala em não sei o quê, é mulher. Fala não sei o quê, não sei o quê. O Vitorino disse assim, não dá pra casar com um canhão. Ele disse... Mas que o Vitorino não falou nada. Ele falou confidencialmente. Ele falou só que... Eu não vou te contar mais nada confidencialmente. O senhor não mandava a mulher ali, do caso do McDonald's, e aí o Vitorino disse assim, deve ser um canhão. C.I.O., quem que é C.I.O.? O C.I.O. do McDonald's. Perdoai, mas ninguém entende em casa, querida. Ninguém entende o que tu disse. Ninguém entende o que tu dissesse, não. Ninguém entende C.I.O. Eu vou pegar agora no pé. Pode pegar. O C.I.O., irmão da C.I.A. É o irmão mais velho da C.I.A. Como é que se escreve? É C-E-I-O. Pode ser C.O. ou C.O., que é com outra letra. É que eu falo, e aqui em Portugal, a língua portuguesa, aqui no Brasil, não vem com aquela história de falar inglês. C.O., que é nada a ver. C.O. em qualquer lugar do mundo. Não, sim. Tá, então não é, tu não quer, não é. Tudo bem, tá tudo bem. Eliminaram os aniversariantes? Chicão, Salve o Chicão aí. Tá bom, agora o Vitorino chama pepino, qualquer coisa. Não, eu acho um horror também, mas eu tô C.I.O. é cara empombado. Empombado? Mas ganha Dona uma Maria, bela empolvado e ostentando. O meu preditivo me diz que o senhor Ruschel está muito feliz. Eu gostaria de saber qual é o motivo de tamanha felicidade. Ele tá muito feliz, Eu vou te responder, porque eu não vou fugir da tua provocação. Eu sinto pequenos sinais de um progresso afetivo. Ai, que bonito! Eu gostaria que você repetisse. Porque vai para os melhores momentos. Dona Magda, essa. Nem eu sei a bobagem que eu Mas disse. ele é comprometido, mas que progresso afetivo, a pessoa está comprometida, já aconteceu o presta progresso? Atenção, progresso afetivo, quando a pessoa está, tem já um afeto, é casamento. Eu acho que é outra operação. Era um paralelo. Eu acho que é paralela. Aí o texto seria paralelo. Mas a dona Carla jogou uma muito amiga duro dessa, você não com um precisa homem de mim. sério como eu sou. A dona Carla jogou muito duro. Muito duro. Essa moça é morena, ruiva, loira? Como é que é essa moça? Olha, nós estamos Se à for moça, procura, tá a bom, procura é intensa, então, e eu estou sentindo mais receptividade no mercado. É por isso que eu imagino que eu possa ter um progresso. Mas só vai pro mercado. Lá pro mercado público. Mercado público. Então. Mas que barbaridade. Que barbaridade. Isso Nós queremos entender, barbaridade, gente. Isso, nós queremos entender. Ele tá ampliando, entendeu? As possibilidades. Não, é que pior assim, a tá gente, ampliando. cada mexida nessa panela e o troço vai ficando pior. Cada mexida nessa panela, o cheiro vai ficando pior. E ele Não tá vai dar feliz certo hoje, isso. porque eu acho que tem uma ponte hoje.
Com o progresso afetivo. Não, vou Hoje é jogar dia de futebol. Hoje é dia do futebol. Mas depois do A Magda futebol. sabe. Tá, não, Depois- vamos lá. Vamos pular essa parte. Eu prefiro Vamos pular teus essa pepinos, teus chuchudos, essas bobagens aqui. Magda, acabar em choradeira, já vamos? que eu falei tanta bobagem, deixa eu falar de uma coisa séria. E está impactando o que está acontecendo com esse prefeito de São Paulo, né? As notícias, as notícias são o menino, ele passa uma imagem maravilhosa de enfrentamento, uma coisa muito... O que ele teve é muito sério, nós já trouxemos ao longo da semana. Porque ele tem, né? Nós trouxemos ao longo da semana, ele concluiu a primeira sessão de quimioterapia, 30 horas ininterrupta, né? E ele ainda assim conseguiu dar entrevista para a imprensa, conversar, passando uma imagem muito positiva, mas é muito sério o que ele tem. Então é um alerta, porque essa doença ela trouxe alguns sinais assim importantes, né? Começa com uma É o erisipela, Covas, né? vamos dizer, nós estamos Isso. falando do filho do Mário Covas, que é Neto. Neto, do Mário Isso. Covas, que há muitos anos atrás morreu de câncer. Ele começou com uma erisipela, podem me corrigir os colegas se a minha narratória não for perfeita, e aí foi fazer e teve uma infecção e deu uma trombose. E isto, segundo os médicos, na idade dele é uma sinalização de um possível câncer. E aí foram para a investigação e efetivamente localizaram o câncer que já estão tratando. Mas teve metástase, então o câncer não está só localizado, mas com metástase. Então ele entrou com uma quimioterapia muito severa, como eu disse, a primeira sessão, 30 horas, estão marcadas várias sessões para ele. Ele ainda não se afastou do executivo, tem despachado com o seu secretariado lá, mas a gente imagina que conforme as sessões de quimioterapia forem avançando, dificilmente vai se conseguir conjuminar com uma atividade E profissional. ser prefeito de São Paulo é superior a ser governador de qualquer estado brasileiro. Sem excluindo dúvida, São sem Paulo. dúvida, sem dúvida. A boa notícia é que a viagem à China do presidente Bolsonaro começou a render frutos. Que bom. A China hoje emitiu uma nota oficial confirmando que 7 aviários catarinenses estão habilitados a iniciar a exportação de frango processado ou in natura para aquele país. Santa Catarina deve receber investimentos diretos na ordem de 400 milhões de dólares, somente investimentos. As ações desses aviários, que não tiveram seus nomes divulgados, mas foram percebidos hoje pelo índice da Bolsa, porque esses aviários, alguns deles, as ações chegaram a subir quase 15% num único dia. E a outra informação é que o governo chinês demonstrou interesse em adquirir linhas ferroviárias no Brasil. Está aguardando o governo brasileiro estabelecer regras e eles vão trazer os trens e a instalação. E pro Rio Grande do Sul vai pintar alguma coisa ou não? Necas de Pitibiri. Agora tu vê. Ainda Que mais governo agora- nós temos isso aí? Mas também o Não governo traz nada que pra muda cá. a estratégia que não permite que as pessoas se planejem. Como é que tu vai investir num estado que não permite que tu te planeje? Cadê a Exato. segurança para tu conseguir Não vem construir nada qualquer pra coisa? É impossível, não E tem isso que o como. governador, dos primeiros 3, 4 meses de governo, passou viajando. Né? Diz que tinha projeto. Era uma... pelo jeito, alguma coisa não deu certo. Projeto eu acho que é Mas selfie. como é fácil destruir uma imagem, hein, dona Vai? É É verdade. rápido. Para construí-la, tu E eu me grama anos a fio. me lembro aqui nesta mesa que o meu querido Vitorino, meu querido Chicão Tofani, nós vamos de megafone para a porta do palácio. Vamos falar. Eu já tô comprei mentindo, tô isso. falando, brincando. Já comprei. Sim, mas vocês foram lá, amanhã de manhã vocês vão estar lá? Não, fomos ameaçados, eu e Vão Chico. ameaçar. Mentira, vocês Eles não foram ameaçam. lá, não tem Eles não vergonha querem de perder mentir a pro pandemia. telespectador? Os deputados não querem Isso. perder. Quem tem medo. Eles Senhoras e ameaçaram eu, o senhores, Vitorino. E eu, Chicão, senhoras e Falando em senhores, piriguetes, nós E eu e cortaram. Chicão temos mais valores vivos do que senhoras e mortos. senhores, Né, isto Chico? não é uma realidade. Não foram corridos de lugar algum, Foram até porque a Assembleia ameaçados. Legislativa Pedaço de não pau, é tudo. coisa de criança. Só ameaça. Tá? Eles Eu, é que não Vitorino. foram. Ameaçaram Eles é que eu, não Vitorino. foram. Ah, ameaçaram eu. E o Ci- e o Simonetti que ia mandar garçom com champanhe lá, Não desistiu mandou? aí, Olha aqui, ó. Derrubou a parada. Ó. derrubou a parada. Gritam, mas na hora de ver como é que é... Fala, Carla, a Eu última não, só informação. para dizer pro Bruno que ameaçar, a fica situação assim. do Bruno Covas é um pouco pior. Ele melhorou do tromboembolismo pulmonar, mas novos exames foram feitos e detectaram um pequeno trombo no coração, um coágulo no átrio direito do coração. Então, quer dizer, a situação dele é muito grave. bem complicada, é muito grave. Vê-se aí uma coisa que a gente sempre comenta, que quando a gente fala em câncer, enfim, que tem dentro disso sempre um histórico familiar, né? Por isso que as pessoas têm que sempre controlar, enfim.
Mas é uma pena, uma pessoa tão jovem assim. Engraçado, né? o médico que hoje está tratando, tratou o avô dele. O avô dele. Tem um especialista, né, um homem muito capacitado, mas tem várias complicações. Ele tem câncer em 2 lugares e metástase em 2 lugares. Olha, tratar isso aí. Magda, Fala. só a respeito, porque as pessoas às vezes, e tá certo quem tem histórico familiar, buscar sempre fazer os exames, sempre estar atualizado, independente da sua idade, porque cada vez mais vemos pessoas mais jovens. Eu tenho amigos na casa dos 20 anos que já desenvolveram câncer, e o pior de tudo é que um amigo em particular, ele não tem histórico nenhum na sua família. E o médico diz que cada vez mais é comum que jovens procurem os médicos para tratar de uma doença, achando que é uma gripe, isso e aquilo, de sair do consultório que tem câncer. É verdade. Nós vamos encerrando o nosso Atualidades Pampa por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Obrigado pela sua companhia e esperamos que amanhã a gente tenha um novo encontro. Logo depois do Jornal da Pampa. Boa noite.